Seja muito bem-vindo ao Enfoque. O Ministério Público está a investigar a venda da Vivo à Telefónica e a compra da Oi pela Portugal Telecom. A Justiça Portuguesa quer apurar se foram concedidos benefícios financeiros a políticos, acionistas e gestores no negócio que em 2010 envolveu 7.500 milhões de euros. A Procuradoria-Geral da República já confirmou que a PT está a ser investigada. Portugal, Espanha e Brasil. Os dois lados do Atlântico estão ligados pelas suspeitas. Em causa está o negócio da compra de ações da brasileira Oi pela Portugal Telecom, numa operação que também envolveu a venda de 50% da Vivo à espanhola Telefónica. Segundo o Jornal Público desta terça-feira, o Ministério Público está a investigar possíveis benefícios financeiros de várias dezenas de milhões de euros que terão sido concedidos a governantes de Portugal e do Brasil, bem como a acionistas e quadros de topo das operadoras. Em colaboração com as autoridades brasileiras, a Justiça Portuguesa estará ainda a averiguar o papel de José Dirceu nessa operação como promotor dos contactos. O ex-presidente da Casa Civil de Lula da Silva foi o principal arguido do caso Mensalão, que agitou o Brasil em 2012, e também estará envolvido no caso Lava Jato. O negócio das telecomunicações remonta a 2010. A Telefónica queria comprar metade da Vivo à PT, mas a venda foi vetada por José Sócrates através da Golden Share do Estado, contra a vontade de Zeinal Bava e de Ricardo Salgado. O ex-primeiro-ministro defendia a permanência da PT no Brasil. Defender os interesses estratégicos numa área das telecomunicações, tão importante como a área das telecomunicações, é absolutamente essencial que seja feito com firmeza. A solução acabou por passar pela venda da Vivo à Telefónica por 7.500 milhões de euros e pela entrada da PT no capital da Oi, outra operadora brasileira mais forte no segmento fixo, que na altura estava numa situação financeira difícil. Tudo em menos de um mês. Esta terça-feira, a Procuradoria-Geral da República confirmou que estão em curso investigações relacionadas com a Portugal Telecom na sequência da Operação Lava Jato. O Ministério Público recusou para já comentar a investigação, alegando segredo de justiça. Luís Gomes e Garcia Pereira são os convidados deste Enfoque. Meus senhores, muito boa tarde. Luís Gomes, começava por si. Ontem estivemos a olhar para o caso da alegada cunha que Lula da Silva terá posto a Pedro Passos Coelho. Hoje temos esta notícia de que a Justiça está a investigar este negócio da venda da Vivo à Telefónica e a entrada no capital da Oi. São estes os casos judiciais que vão servir a partir de agora de substituto da Grécia nesta campanha? Bem, de facto, nós estamos aqui a entrar na campanha eleitoral neste período. Apesar de estarmos a entrar num período de férias, já percebemos que os políticos vão ter poucas férias porque as eleições estão ao rubro. E, lamentavelmente, as pessoas, em vez de discutirem o país, vamos discutir casos judiciais. Hoje, de facto, a justiça tem uma proeminência e uma preponderância muito grande na sociedade portuguesa, não sei se pelas boas razões, mas a verdade é que temos estes casos que vão, naturalmente, ajudando aqui a animar um bocadinho o debate. No entanto, agora, esta é uma ferida grande para Portugal, a Portugal Telecom. Naturalmente, toda a gente percebeu que esta questão da Portugal Telecom, na altura, foi uma questão que não foi clara. Não foi clara. Não quer isto dizer que não tenho dados, nem factos, nem vou aqui estar a levantar suspeições sobre ninguém. A verdade é que tem que ser demonstrado que este processo foi limpo ou não e, portanto, assumirem-se os culpados relativamente a alguma irregularidade que tivesse sido feita. Agora, aquilo que me parece aqui claro é o seguinte. O Primeiro-Ministro ontem foi contundente relativamente àquilo que foi a intervenção de Lula da Silva relativamente a eventuais favores ao Odebrecht. E aqui parece-me que há uma questão que importa sublinhar e assinalar aquilo que é a fronteira entre a diplomacia económica e a representação ilícita e indevida da empresa A, B ou C. E aqui há uma questão que tem que ser um código de ética, porque daqui a pouco qualquer ministro dos negócios estrangeiros ou qualquer chefe de Estado, por estar em representação da diplomacia económica do seu país, já está aqui a ser confundido pela Justiça por
lavagem de dinheiros ou por interesses difusos e estarmos a colocar cunhas. Eu acho que o Primeiro-Ministro foi bastante claro a dizer que recebeu Lula da Silva e que não houve nenhuma cunha, nem nenhuma tentativa de intervir sobre o interesse A, B ou C do Lula da Silva sobre a empresa Odebrecht. Aquilo que houve foi, naturalmente, por parte do Estado português, um convite através de uma pessoa com uma influência política e diplomática no Brasil, que é um país importante, é um país que tem muitos laços culturais e económicos com Portugal e é um país que detém empresas bastante importantes e que podem ser uma mais-valia, naturalmente, também para o alavancar da nossa economia. Se bem que a nossa experiência com o Brasil não tem sido propriamente famosa. Bem, também já dizem que de Espanha nem bom vento nem bons casamentos, mas isso não implica que nós não estejamos em Portugal, Santander, por exemplo. não estejamos abertos à diplomacia económica. Aquilo que importa aqui sublinhar é justamente essa fronteira. E se nós não tivermos aqui com muita clareza essa fronteira muito bem delimitada, daqui a pouco qualquer iniciativa política é corrupção, qualquer iniciativa política é aqui influências ilegítimas sobre os Estados. Agora, eu quero assinalar em primeiro lugar, para terminar, Passos Coelho esteve muito bem, foi muito claro e direitinho, como ele disse, penso eu, limpinho, uma coisa ou outra que eu referi ontem, e que não houve qualquer interferência do Lula da Silva. Por outro lado, eu acho que esta daqui a pouco parece ser um relato de futebol, mais um caso da justiça. Agora, factos concretos, conclusões concretas de processos, é que eu não vejo por parte da justiça. O que eu costumo ver, e que nós vimos, infelizmente, é as fugas sistemáticas e a violação do segredo de justiça. Ainda hoje se queixavam que advogados que foram notificados por jornais e não pelos vias oficiais relativamente a casos judiciais. E eu acho que isso é lamentável. Eu não vejo a Procuradoria-Geral da República pronunciar-se relativamente a esta matéria. Depois, acho que são chuva de casa a mais, como eu disse, e poucos factos. Eu acho que os portugueses querem saber, e acho que a verdade tem que ser apurada, mas a verdade tem que ser apurada com objetividade. E nós não vemos nenhum caso chegar ao fim com questões concretas. E se não houver essas questões concretas e se nós chegarmos a um fim destes processos... Fica só a suspeição. Eu acho que aí é um lamentável retrato da justiça portuguesa. Garcia Pereira, muito boa tarde. Relativamente ao caso da Odebrecht, Pedro Passos Coelho de facto reagiu ontem, recusou que tivesse sido colocada qualquer cunha, palavras do Primeiro-Ministro. Esse caso para si fica mais claro do que este que hoje vem aqui a público, envolvendo também o Brasil, que tem a ver com um negócio de 7.500 milhões que é fechado num mês. Menos de um mês. Não, antes de mais, boa tarde. Não fica mais claro. Claro que para a maioria da comunicação social, Sua Excelência, o Sr. Primeiro-Ministro, disse que não havia cunha e ficou decretado que não havia cunha e o problema com o PSD e com o Passos Coelho ficou arrumado. O Ministério Público do Brasil não está a investigar tráfico de influências sim, do mas eu estou a reportar-me aqui à vertente nacional. E é evidente que o que nós temos aqui a demonstração é que nos sistemas em que não são os trabalhadores que estão no poder, isto é, no sistema capitalista, estas coisas ocorrem como normalidade. Quer dizer, a corrupção não existe como um acidente de qualquer coisa e, portanto, um determinado sistema é mau porque tem alguma corrupção. Não, é o contrário. A corrupção é inerente ao funcionamento do sistema capitalista. E se nós formos analisar os últimos 30, 40 anos, nós verificamos que não houve praticamente nenhuma negociação, nenhum assunto que envolvesse valores económicos importantes que não passasse exatamente por isso. Olha, recordo-lhe desde logo que quando foi das negociações da adesão à União Europeia, o governo de então, que era um governo do Partido Socialista, admitiu que, enquanto para Portugal tivesse sido fixada uma quantidade máxima de pesca de 40 mil toneladas do atum rabilho, que é o atum mais consumido e a espécie que fornece
uma alimentação mais digna, digamos assim, e a espécie mais saborosa. Espanha levou 840 mil toneladas. Isto é impossível ter sucedido. Não é possível ter sucedido com negociadores distraídos, com negociadores que não estavam a ver, que estavam a entregar a Espanha. Mas qual é o seu ponto em relação a isto, Garcia Freire? Já lá vou, é só para dizer, sim, mas já lá vou. Depois, se nós formos ver o que é que se foi passando ao longo destes anos todos com os governos do PSD, nós verificamos que se assistiu como natural que indivíduos que tinham sido ministros tutelando determinados setores de atividade, assim que cessaram a sua atividade como governantes, passaram imediatamente para as empresas que eles tinham acabado de tutelar. É o caso do Ferreira do Amaral, que arranjou os negócios da Luz ao Ponto e acaba de ser Ministro das Obras Públicas e passa para administrador da Luz ao Ponto. É o caso do Catroga, que passa para a EDP. É o caso do Mexia e companhia. E depois, se nós formos ainda em tempos mais recentes, é preciso dizer também que o Portugal os submarinos, as contrapartidas submarinos, o Pandur, Dívida Pública da Madeira, BCP, tudo isso o Ministério Público não viu. E mesmo este negócio, que cheirava a esturro desde o início, o Ministério Público nunca viu. E só vê precisamente agora, ao que parece, com base numa carta rogatória que vem do Brasil. E, portanto, isto levanta a questão de o que é que o Ministério Público em Portugal anda a fazer e atrás de quê. Já agora relembro também que foi no jornal do meu partido, em 21 de novembro de 2014, que foi denunciada a circunstância da razão porque Miguel Macedo tinha fugido do Ministro da Administração Interna. Quando o negócio que estava preparado, o negócio da China, nos dois sentidos do termo, com os terrenos da Feira Popular, todo preparado com os chineses e os seus amigos da Câmara Municipal, está preparado e representa, de facto, um valor absolutamente fabuloso. Nós estamos a falar de dezenas de milhões de euros. Dezenas de milhares de milhões de euros, atenção, dezenas de milhares de milhões de euros, e Miguel Macedo foge exatamente para ir para deputado e poder beneficiar da imunidade. Nessa altura, quando se levantou, e eu levantei também aqui o problema, bom, achou-se que isso era um exagero, que não seria bem assim, e agora, passados estes meses, quando já houve tempo para uma série de coisas, entretanto, desaparecerem, é que o Ministério Público, de repente, tem vontade de constituir arguido o ex-ministro Miguel Macedo. Aqui, no caso concreto da PT, é evidente que há muito tempo se denunciava que um gestor de excelência como Zé Nel Bava e outros condecorados pelo Presidente da República, Cavaco Silva, eram, efetivamente, os agentes deste tipo de negócio. A PT é uma empresa que pagou prémios, dezenas de milhões de euros de prémios aos seus gestores, que exatamente fizeram estas negociatas e que criavam empresas na Holanda para não pagarem impostos em Portugal. E são estes os gestores de excelência. Agora, a pergunta que deve ser feita é porquê é que o Ministério Público nunca viu isso antes e agora, em julho de 2015, à entrada das eleições, é que de repente descobre que em 2010 ou em 2011 terão ocorrido factos que são suspeitos. Por pedido de colaboração judicial com o Brasil. Sim, porque por si não era capaz de verificar que tinha havido atuações, atos praticados em Portugal e por gestores portugueses que, evidentemente, cheiravam, como todos os outros que eu acabei de referenciar, cheiravam completamente a esturro. Ao serviço de quem? Que não seja da Contra-Revolução, é que está o Ministério Público em Portugal. Há aqui uma questão que se coloca, a Luís Gomes, tanto mais que andámos a discutir muito várias privatizações, a venda da Simpor, a privatização agora da TAP, e há sempre uma pergunta que se coloca, que é onde é que fica o interesse estratégico de Portugal, quando o Estado sai das empresas. Neste caso, Portugal tinha uma golden share que foi utilizada. Coloca-se a questão também até que ponto é que o Estado é capaz de defender realmente o interesse estratégico, ou se isso é uma falsa questão, no fundo. Não se trata de uma falsa questão, uma questão bastante concreta. Aliás, lembro na questão da PT que houve dois momentos em que foi chamado, digamos, o Estado a tomar posição relativamente à golden share. Uma primeira foi a OPA, por parte da SONAI e APT, em que o Estado português usou para vetar a operação. Depois, penso eu que este caso da Telefónica, penso que uma vez José vetou Sócrates, e outra vez depois acordou, depois de uma negociação. Penso que, se a memória não me falha... Dou-lhe os factos. Vetou quando o negócio era só vender a Vivo e era preciso manter a presença de Portugal no Brasil, segundo José Sócrates, acabou por concordar quando se arranjou a alternativa da compra da Oi, que resultou agora neste processo da venda na distribuição da PT. E, portanto, que resultou na distribuição da PT.
mais do que discutir a questão do interesse estratégico de Portugal, que o interesse estratégico português também num quadro de recessão pode ser também amealhar algum dinheiro para o cofre do Estado para pagar a sua dívida e para aliviar um problema, a questão da austeridade, não se trata bem por aí, trata-se da transparência do negócio e como aqui o Garcia Pereira também referiu e bem, estes negócios têm que ser de uma transparência total. Eu não posso estar aqui a comentar um caso que não conheço exatamente os factos. Aquilo que me começa aqui, aquilo que eu tenho aqui que pronunciar é o seguinte, é que aquilo que se passou nos últimos 8 a 10 anos com a PT foi uma tragédia nacional. Porque a PT, por força da gestão que teve a PT, perdeu completamente o valor que tinha enquanto empresa estratégica para o nosso país, seja com a Golden Share ou seja sem Golden Share. O que é certo é que a PT, quando mudou de mãos, foi claramente por um valor abaixo do seu potencial daqui a 10 anos esta parte. E, aqui já dissemos, é importante termos aqui uma noção clara que há 5, 6 anos atrás, aquilo que eram os gestores que levaram a PT à situação que hoje efetivamente se encontra são aqueles que foram condecorados e aqueles que eram os casos de sucesso do nosso país, aqueles que eram os referenciais da gestão, aqueles que eram os referenciais, enfim, do novo conceito de gestão para os ativos portugueses. O que é certo é que a PT caiu pelas ruas da amargura e, efetivamente, hoje foi vendida há pouco tempo, não é? Com um preço muito abaixo daquilo que era o potencial que nós pensávamos que podia ter sido vendido aqui há uns tempos atrás. Agora, a questão essencial. Eu acho que, eu não estou de acordo com Garcia Pereira quando referiu a corrupção faz parte do sistema capitalista. Infelizmente, a corrupção faz parte de todos os sistemas. Porque a corrupção, o grande problema da corrupção são os homens. A corrupção existe em todos os sistemas do mundo, infelizmente. Em todos os sistemas do mundo. Em todos. Todos eles têm casos de corrupção. Agora, o que me parece aqui sensato é que deve haver, por parte dos governantes, uma transparência muito clara relativamente à forma como estes negócios que são feitos com os ativos estratégicos do Estado. Garcia Pereira, vamos olhar muito rapidamente nos minutos que nos faltam para a Europa, para uma questão colocada por François Hollande este fim de semana, quando veio dizer François Hollande que se devia avançar com um governo da zona euro, com um orçamento comum, um governo com o Ministério das Finanças comum, formado pelos 6 países fundadores da União Europeia. Que comentário lhe merece esta proposta que de resto deixa de fora 22? Da União, se pensarmos na moeda única, 18, 19. Bom, o que isto demonstra é que o euro ficou completamente desmascarado com os últimos acontecimentos na Grécia. E a França sabe que, apesar da gigantesca dívida que tem, retomo aqui a informação que tem mais de 2 bilhões de euros de dívida correspondentes a qualquer coisa como 95% do seu PIB, a França sabe perfeitamente que, por enquanto, ainda não foi objeto de medidas por parte da Alemanha, porque tem até agora alinhado completamente com a Alemanha. Aquilo que os recentes acontecimentos da Grécia demonstraram é que a moeda única é tudo menos uma moeda única, é um instrumento de dominação do resto da Europa pela Alemanha e tem sido um instrumento de exploração até ao limite dos povos dos países mais fracos. Eu estive aqui a fazer contas e somei as dívidas precisamente dos 6 países que essa proposta, que é, obviamente, uma tentativa impossível, é uma quadratura do círculo, que é uma tentativa de fazer crer que o euro não é o marco e que é possível haver liberdade e democracia com o euro. E não é possível haver liberdade e democracia com o euro. O euro significa a amputação da independência e da capacidade de decisão dos países e, muito em particular, dos países mais fracos. E depois do que se passou na Grécia, o que segue é Portugal e é Espanha, a Itália e é também a França. E, portanto, mas a soma da dívida de todos estes 6 países são qualquer coisa com mais de 7 milhões de milhões de euros, que corresponde a qualquer coisa de 72% de toda a dívida, ou da dívida toda somada da zona euro. E, portanto, são os países mais endividados que estão precisamente a tentar impor aos países mais fracos e mais pobres que eles paguem a dívida com medidas de austeridade que não representam outra coisa que não seja pôr
os povos desses países a encher os bolsos exatamente dos grandes interesses financeiros. E, portanto, esta proposta é uma proposta que demonstra, por um lado, que o euro é, de facto, a guerra, o euro é a dominação da Alemanha sobre os restantes países e que mesmo aqueles países que até aqui têm estado mercê da sua cumplicidade com a Alemanha, relativamente fora destas medidas, sabem que estão na calha a seguir. A Alemanha já provocou, desde 1870, 3 guerras na Europa, precisamente com os mesmos objetivos que está agora a prosseguir com o euro. É bom que tenhamos isso em conta. E o que se segue é exatamente esse mesmo processo. Deixa-me ouvir ainda, Luís Gomes, desculpe um minuto, Luís Gomes, Não, tenho muito mais rapidamente, comentar também esta a questão proposta. é muito objetiva. Em primeiro lugar, é dar uma nota que Hollande, quando foi eleito aqui há 2 anos aproximadamente, constituía para os socialistas da Europa aquilo que era a nova esperança de uma nova Europa. Hoje posso dizer que Hollande é o bluff da década no quadro do projeto europeu e parece, pelo que eu sei de algumas tendências de opinião em França, também rapidamente será corrido nas próximas eleições. Por outro lado, dizer que isto de facto é um insulto para o projeto europeu, é um insulto para os países, é um insulto para países como Portugal, que fizeram um esforço terrível para estar na Europa, que fizeram um esforço de ajustamento. E eu acho que o primeiro-ministro português esteve bastante bem ao criticar de uma forma veemente esta posição da França relativamente às suas declarações do Presidente da República francês. Eu acho que isto reflete e acaba por dar razão quando alguns críticos dizem que, de facto, a Europa não soube lidar com o problema da Grécia. E não soube lidar com o problema da Grécia porque a Europa não sabe coexistir dentro de si própria. E isto é uma grande questão. E é importante vermos pessoas e declarações como Jacques Delors, que são pessoas que tiveram uma visão clara, uma visão estratégica da Europa, uma visão muito lúcida daquilo que era o projeto europeu, que era um projeto integrador, um projeto congregador das várias culturas, das especificidades de cada um. A Europa nunca pode ser um pastiche da Alemanha, da França, como disse García Pereira, e bem, são países altamente endividados também, mas o que é um facto, são países que já chuparam tudo à Europa daquilo que tinham que chupar enquanto os seus próprios recursos. Finalmente vou dizer isso da Alemanha. Olha, relativamente a essa matéria, eu quero dizer que tive pena de não estar cá na semana passada para ouvir o comentário de García Pereira relativamente à Grécia. Meus senhores, muito obrigada pela vossa Afinal, o presença euro no- é mesmo o marco em e Foco, a União e hoje Europeia, a termina União por aqui. Monetária é a dominação germânica. A austeridade grega.